Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma etapa do nosso curso falando sobre os capacitores, né? Antes da gente iniciar, eu queria pedir a vocês para se inscreverem aí no nosso canal, quem não for inscrito, né? E ao final, se vocês gostarem do conteúdo, vocês dão aquele joinha. E também vocês conhecerem os nossos cursos, né? Eu vou deixar na descrição. Basicamente hoje nós temos dois cursos, né? Um curso de eletrônica básica ao avançado, onde nós abordamos também placas eletrônicas, esquemas, né? Alguns assuntos um pouco mais aprofundados. E a metodologia é muito semelhante a essa que a gente utiliza aqui no YouTube, né? E quem quiser também fazer alguma doação para o canal, será sempre muito bem-vinda, de qualquer valor, né? Vou deixar o Pix também, para ajudar, né? Até na compra de equipamentos. A gente grava com equipamentos muito precários, né? A gente não tem uma câmera profissional ou semi-profissional, a gente grava no celular, grava de webcam, então e leva tempo também para você produzir esses conteúdos, né? Que espero que vocês estejam gostando, né? Bom, vamos dar continuidade e hoje nós vamos falar num assunto muito importante, que são os capacitores, né? E o que são capacitores, né? O capacitor é um componente, é um dispositivo, né? Ele botou aqui que é um dispositivo, mas é um componente capaz de acumular cargas elétricas, né? Quando há uma diferença de potencial nos seus terminais. A capacitância dos capacitores é a medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular, né? Para uma determinada diferença de potencial. Então, você tem aqui uma bateria, vamos botar assim, e o capacitor, o símbolo dele são duas placas, né? Ligadas assim, tem os terminais ligados. Aqui no caso, nós vamos estar com um capacitor, o símbolo é esse aqui. São duas placas paralelas, mesmo tamanho, diferença aqui da simbologia da bateria ou da pilha, é que um traço é maior do que o outro. O traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. Então o capacitor, a simbologia é essa aqui, nós vamos ver mais adiante, essa parte de simbologia e tal. Não fiquem tão encucados com isso agora, né? Mais uma vez, vamos devagarzinho, aprendendo aos poucos, né? Se tiverem dúvidas, perguntem, né? Eu não estou recebendo dúvidas assim diretamente com relação ao assunto que a gente está abordando, né? Não sei se vocês estão aprendendo ou então não estão entendendo nada, né? E essa é a simbologia. E temos outra simbologia também, que é dos capacitores polarizados, né? Temos também uma outra simbologia também de capacitores polarizados. A gente vai ver tudo isso mais adiante, né? Outra que é basicamente assim, é uma parte preenchida e a outra sem ser preenchida. Então nós temos esses aqui, todos são polarizados, né? Então nós temos várias simbologias para capacitores. Inclusive nós vamos ver em esquemas
onde estão localizados os capacitores e tal. Isso a gente só está dando uma introdução. Essa aula hoje é só para vocês terem um primeiro contato. Tem gente que não tem, nunca viu um capacitor, né? E já tem gente que já viu, já trabalha com isso. Então eu peço a vocês um pouco de paciência, né? Bom, os capacitores geralmente são produzidos de forma simples, formados por duas placas condutoras, né, paralelas, chamadas de armaduras, que podem ou não ser preenchidas com um meio altamente dielétrico, que é o isolante. Então aqui no meio, né, nesse espaço, você pode ter desde o ar até materiais como cerâmica, como dielétrico eletrolítico, que nós vamos ver que são os capacitores eletrolíticos de grande capacitância, né? A unidade de capacitância é o farad, mas é uma unidade muito grande. Aí você vai ter os submúltiplos, né? Microfarad, nanofarad, picofarad, mas a gente vai ver isso mais adiante, né? Então o capacitor basicamente é assim, pessoal. Olha, basicamente ele tem uma armadura aqui, né? E essa armadura ela tem uma área, né? Quanto maior essa área, maior a capacitância, maior a capacidade desse capacitor armazenar. E quanto menor a distância, aumenta também a capacitância. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos um dielétrico, né, que é um isolante. Não, se você ligar aqui, por exemplo, uma bateria, né, se você ligar, essa placa aqui aqui no caso é positivo, né, e aqui é negativo. Essa placa vai se carregar positivamente. Logo de início que você liga, como há uma carga positiva nessas placas e negativa nessa outra aqui, mas como não há contato, não passa a corrente, mas no início que está carregando essas placas, parece que há uma corrente. Parece, mas não há. O que há aqui na verdade é o carregamento dessa parte, né? E o descarregamento dessa, ou vice-versa, o descarregamento da positiva e carregamento da negativa, como vocês queiram, depende do sentido da corrente, né? Então, mas não há fluxo aqui dentro. Aqui dentro não está passando os elétrons de uma placa para outra. Há uma atração desses elétrons de um lado com a falta de elétrons de outro, mas não passam de um lado para outro. A corrente contínua. Aí nós vamos ver que a alternada ela passa. Por quê? Porque a hora que é positivo, a hora é negativo. Então, esse início que você coloca a tensão, a DDP, e ele se comporta como um curto capacitor, porque há uma grande quantidade de elétrons migrando aqui, vamos dizer, do positivo e saindo do negativo, que parece que há uma corrente passando por dentro do capacitor. Mas não há. O que há é o carregamento de um e descarregamento de outro. Então, parece que está havendo uma corrente, mas não há. Certo? Porque depois que ela se carrega, cessa. Isso na corrente contínua. Como a alternada ela muda a polarização, então a alternada consegue passar a corrente pelo capacitor. Mas isso a gente vai ver, certo? Pessoal, aqui nós temos
visualmente os tipos de capacitores. Nós temos o cerâmico, poliéster. O cerâmico ele tem aparência aqui, certo? Não se preocupe com esses números, nós vamos aprender a ler. O poliéster ele tem esse visual. Alguns são coloridos, os mais antigos. O eletrolítico tem esse visual, ele pode ter outras cores, pode ser dourado, azul, preto, ele pode ser laranja. Aqui nós temos os capacitores a óleo, ele tem essa aparência. Aqui o de tântalo, que também é polarizado, o capacitor de tântalo. E aqui o variável, que é também antigo. Hoje vocês não vão ver tanto esse tipo de variável, certo? Aqui nós temos também um eletrolítico, outro eletrolítico, né? Aqui é um tipo de capacitor que você vai encontrar bastante em fontes chaveadas, né? Aqui também nós temos capacitores de vários tipos. Então, poliéster, cerâmico, eletrolítico, variável, a óleo, esse aqui é a óleo também. Então nós temos vários tipos e temos também os SMD, né? Que são esses aqui. Esses são os eletrolíticos, que eles são soldados na face da placa. Temos esses aqui também, ó, que são eletrolíticos. Esses aqui são, desculpa, eletrolíticos não, capacitores SMD. Esses daqui são eletrolíticos de cima. Esses são alguns eletrolíticos, outros cerâmicos, né, outros de tântalo. Esses aqui são eletrolíticos, esses aqui de baixo. Eletrolíticos são capacitores que têm polaridade, você não pode inverter. Você tem que ligar no circuito negativo onde é negativo, positivo onde é positivo, certo? E aqui também nós temos capacitores de SMD. Aqui de tântalo, ao redor aqui, do lado. Esses são eletrolíticos, mas não são SMD, eles são colocados nos furos e soldados por baixo. Esse aqui, um eletrolítico maior, né, de uma tensão maior, ou geralmente esses são usados na entrada de fontes, né? E esses aqui, pessoal, esses capacitores aqui, vocês vão encontrar muito em motores de ventilador, de motores elétricos, assim, que condicionador de ar, vocês vão encontrar isso aqui. Esses eletrolíticos, para que servem? Eles ficam em paralelo com o motor e dão aquela carga inicial, ajuda na hora da inércia inicial de rodar o motor, eles ajudam com uma corrente maior. Então você consegue ligar. Se vocês tirarem eles, o ventilador não gira, ele fica zoom e não consegue girar. Você gira assim com o dedo, ele gira e tal. Aí às vezes é o capacitor que não está legal. Esses capacitores aqui não tem polaridade, tanto vai ser ligado de um lado ou de outro. Os que têm polaridade vêm marcados no corpo o negativo, né? Bom, esses aqui também são dá para você ter uma ideia da dimensão. Esses aqui são SMDs, né? Veja o tamanho. Aqui você tem 1 centímetro de tamanho. Então veja que esses são eletrolíticos, olha. Essa marcação aqui é onde vai ficar o negativo. Aqui é o positivo. Olha só. Aqui é a marcação onde vai ficar o positivo. Ele sempre vem determinado. Então na hora que você tirar um capacitor,
você sempre, na hora que você for fazer alguma manutenção em placa, você tira uma foto da placa, faz, e na hora de substituição você verifica na foto direitinho onde ele estava, como ele estava, tudo mais, né? Aqui a marcação do negativo. Então veja que eles são muito pequenos. Aqui tem meio centímetro, 0,5 centímetro. E eles são muito pequenos, né? Veja o tamanho desse aqui, ó, como é diminuto. Então para soldar tem toda uma técnica, né? Você estanha um lado, derrete a solda, coloca ele, e do outro lado você faz a complementação. Mas a gente vai ver isso também, técnicas de soldagem, mais adiante, certo? Então nós temos aqui a simbologia de um capacitor que não é eletrolítico e a simbologia de um capacitor que é eletrolítico. Geralmente é marcado o negativo no corpo. Então esse terminal aqui é o negativo e esse outro aqui é o positivo. E aqui um capacitor cerâmico que não tem lado, tanto faz ser botado de um lado ou do outro. Eletrolítico não, volto a dizer, eletrolítico, tanto de o capacitor eletrolítico mesmo ou de tântalo, você não pode inverter. Positivo é no lado positivo, negativo no lado negativo. Na placa vem um ladozinho, geralmente vem a marcação de onde é o positivo, para você não inverter, porque se você inverter há o risco de até explodir o capacitor, certo? Aqui nós temos dentro de um capacitor eletrolítico, para quem tem curiosidade, é um sanduíche, né? Enrolado, lá de fora você tem a isolação plástica, você tem o alumínio e placa metálica de elétrico, né? E você vai enrolando, enrolando e o número de voltas você vai variar o que? A área, e variando a área você aumenta ou diminui. Por isso que os capacitores com capacitância maior, eles são maiores, e capacitância menor, eles são menores, né? Logicamente. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Essa aula foi só para vocês conhecerem os capacitores, né? Primeiro contato. Nós vamos fazer algumas experiências mais adiante. Eu iria fazer algumas práticas com resistores, mas como eu vou utilizar, como eu preciso utilizar alguns outros elementos, até para vocês terem contato com o visual assim, eu vou deixar para fazer práticas mais adiante, quando a gente evoluir mais um pouco nos componentes, né? Então, sempre que eu puder também vou fazer prática nos simuladores, que é mais rápido. E aí vocês vão tendo uma noção. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. E vamos adiante aí, se inscreva no canal, né? Coloque lá o sininho para vocês sempre estarem atentos aí a novas aulas, né? E conheça os nossos cursos, né? Nós temos um curso de osciloscópio, nós temos um curso de eletrônica que vai do básico até um pouco mais avançado, nessa mesma metodologia, né? Então, e se puder, dê aquele joinha aí para incentivar o canal, ok? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.